Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito, e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos do nosso Brasil imenso, em cada cidade, cada estado, esta comunidade Senhor por Jesus de Nova Caçapava, Grupo de Oração São Paulo Apóstolo da Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, Diocese de Taubaté, a todos tenhamos um bom dia. É com bastante alegria que nós despertamos mais uma manhã, já louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Ele permitiu a mim e a você a mais um dia de vida, para assim abrir o nosso coração, receber a boa nova, a boa notícia, a palavra que cura, que salva, que liberta nesta pregação. Hoje, esta manhã, um pouco mais fresca, pois choveu bastante ontem à noite e a temperatura está bem estável hoje, graças a Deus. Tudo é motivo de louvar e agradecer, porque tudo acontece na hora de Deus, na hora que Ele bem quer. Refletindo essa palavra, nós vemos aqui em Mateus capítulo 15, do versículo 29 ao 37, os doentes buscam Jesus. E depois acontece a segunda multiplicação dos pães. Por que Jesus realiza tudo isso? Porque o povo o segue, o povo o deseja ouvi-lo. E é isso que deve estar no nosso coração, sempre o desejo de ouvir e guardar a palavra de Deus. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia, subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudo, cego, coxo, aleijado e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos pés dele e os curou, de sorte que o povo estava admirado entre o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxo que andavam, do cego que viam, e glorificava a Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhe: tenho piedade desta multidão. Eles, que há 3 dias estão perto de mim e não têm nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram eles aos discípulos: de que maneira procuraremos nesse lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhe Jesus: quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos. Respondeu eles. Mandou então a multidão se assentar-se no chão,
tomou os 7 pães e os peixes, abençoou e depois os partiu e ao deu a seus discípulos, que o distribuiu à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram recolheram 7 cestos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, quem pode fazer tudo isso que nós ouvimos na palavra? Somente Jesus. Homem nenhum poderá fazer isso, a não ser que Jesus confia-lhe o poder para isso. Mas para ter esse poder, é preciso ser muito íntimo de Jesus. E a gente que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que aqueles que foram íntimos de Jesus, Jesus deu autoridade e poder para realizar muitos milagres também em seu nome, porque tudo é feito em nome de Jesus. Não é em nome do João, do Joaquim e do José que as coisas se realizam, mas é em nome de Jesus. E nós vimos aqui que quem buscava Jesus eram os doentes, vários tipos de doença. Eram mudos, cegos, coxos, aleijados e outros que tinham outros tipos de enfermidade. Era esses que o povo sentia no coração desejo e levava para perto de Jesus, porque confiava que ele ia realizar algo maravilhoso na vida dessas pessoas. Hoje, amados irmãos, eu não sei qual é o tipo de cegueira que você tem. Qual é a parte do seu corpo que está mutilada, aleijado, enfermos? Qual é a sua surdez? Mas o que eu sei dizer é que Jesus pode curar você de tudo isso. Mas é preciso acreditar e confiar na palavra dele. Palavra esta que está sendo lançada no teu coração agora. Você que vai estar recebendo esta pregação nas redes sociais, meio de comunicação, é Jesus falando para você. Ele pode. Por isso, aqueles que ali foram apresentados foram curados e louvava e agradecia ao Deus de Israel. Eles glorificavam ao Deus de Israel por tudo aquilo que estava acontecendo. E isso, meu amado irmão e irmã, pode acontecer na sua vida. Basta que você permita, basta que você queira. Mas esse querer tem que brotar do fundo do coração, porque muitas vezes nós dizemos até que queremos. Quantas vezes nós escutamos dizer, eu tenho fé, mas a fé não é o suficiente para que a graça de Deus realize. Porque nós vamos ver que tudo isso acontece pela fé. Em outras passagens, Jesus vai dizer, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Então, amados, não é preciso ter fé. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da minha fé? Por que andamos enfermos, doentes, surdo, cego, coxo? Vamos colocar em prática a palavra de Deus. E Jesus, vendo aquele povo alegre,
por estar com ele tantos dias ali, a palavra fala que há 3 dias, e ele tem compaixão delas. Ele não quer despedir elas sem dar um alimento que fortaleça no caminho. E hoje Jesus continua dando esse alimento para que a gente não venha desfalecer no caminho. Ele continua anunciando por meio de cada um de nós, seus profetas da atualidade, a sua palavra, que é um alimento, que fortalece, que dá vida nova, a palavra de Deus. Mas nós temos também a Eucaristia, o corpo, sangue e alma da divindade de Jesus, que Ele nos dá como alimento, sustento da nossa alma, fortalece também, porque o corpo, sangue, alma, divindade de Jesus também traz a cura, traz a libertação. Amados irmãos, e aqui ele pergunta aos seus discípulos para fazer um teste, para ver o que eles poderiam dizer. Não posso despedi-la, ela sem dar alguma coisa para comer. E eles ficam preocupados. Aonde vamos achar tantos pães para saciar tamanha multidão? E ele pergunta, que tendes aí? Temos 7 pães e alguns peixes. E Jesus manda que aquela multidão se sente. E ele toma os pães, os peixes, abençoa e manda que distribui para aquela multidão. A palavra diz que todos ficaram satisfeitos e ainda foi recolhido 7 cestos que sobraram dos pedaços. Olha que maravilha, olha que só Jesus pode realizar. Mas, amados irmãos, se nós for olhar para a realidade de hoje, quantas multiplicações Jesus continua fazendo em nossa vida. Naquela pequena importância do nosso salário, da nossa aposentadoria, para que a gente possa, sim, ter o nosso pão de cada dia durante o mês, para que a gente possa olhar assim, lá na nossa despensa, e ver que tem algo para o nosso sustento, para que a gente veja lá na nossa despensa que a gente pode também, daquilo que está ali, que é multiplicado pelo Senhor, partilhar também com aquele que necessita. E quantas vezes nós fazemos essa partilha? Tudo é bênção e graça de Deus, que não pode passar aos nossos olhos desapercebido as curas realizadas em nossa vida, de toda a nossa surdez espiritual, a nossa cegueira espiritual, a nossa falta de fé. Tudo nós somos curados todos os dias por Jesus. É Ele que realiza. E tudo isso acontece porque nós temos o olhar fixo em Jesus por meio da sua palavra, que nós trilhamos ela, que nós ouvimos ela e trazemos para dentro do nosso coração. Amados irmãos, tenhamos todos um bom dia. Fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria, que a força e a luz da palavra possa cada vez mais nos fortalecer a seguir sempre os passos de Jesus, porque só Ele pode realizar toda a multiplicação em nossa vida, todas as curas que nós precisamos das nossas enfermidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.